Olá, eu sou Magno Pinheiro, roteirista e diretor de cinema. Fui convidado pela rede Cine System para falar das etapas de produção de um filme. E eu vou falar sobre desde a ideia até a tela, né? O que acontece desde o momento que o roteirista ele tem a ideia de uma história e todo o processo até virar um filme e depois como é que esse filme chega às grandes telas de cinema. Esse vai ser o nosso papo. Vão ser divididos em dois depoimentos, duas entrevistas, primeiro comigo e na segunda entrevista com o coordenador de pós-produção da Link Digital, o João Paulo, tá? Então, como é que nasce a ideia, né? A ideia vem do observar, do olhar do artista, né? Do roteirista, do diretor, do cineasta, enfim. Então, o nosso olhar que nós temos do que está acontecendo no mundo faz com que a gente tenha uma ideia de um tema qualquer. Então, normalmente a ideia nasce de uma temática que a gente quer abordar. Aí, a partir daquela temática que a gente quer abordar, a gente começa a construir a história, né? E aí, essa construção dessa história, dependendo do roteiro, se for um roteiro de curta-metragem, é mais rápida, né, a criação do roteiro. Quando a gente vai criar um longa-metragem, que normalmente tem acima de 70 páginas, né? Porque cada página do roteiro equivale a mais ou menos 1 minuto de filme. Então, um filme é caracterizado como longa-metragem quando ele tem 70 páginas. Então, depois que a gente tem a ideia e começa a escrever essa história, em forma de roteiro, que vai ser o guia, né, da equipe no set de filmagem, né, o roteiro, ele é quem guia a filmagem, na verdade, por isso que tem esse nome, né, de roteiro no cinema, diferente da literatura. Então, depois que você escreve o roteiro, então o roteirista teve a ideia, pensou no tema, criou os personagens, pensou na história, na ambientação da história, vai para a próxima etapa, que é a etapa de produção, né? Produzir aquilo que foi escrito pelo roteirista. O diretor pode ter sido o próprio roteirista. Às vezes isso acontece, às vezes não. Às vezes o roteirista apenas escreve, mas tem roteiristas que dirigem. No meu caso, eu escrevo, né, e dirijo também. Então, quando eu estou escrevendo ali, de certa forma, eu estou sempre pensando na etapa de gravação, na etapa de filmagem. Beleza, aí o roteiro está escrito, e agora, como é que a gente vai filmar isso que está escrito, né? Aí vai ter que ser montado em equipe. Vocês que assistem filme aí no cinema, em casa, podem reparar que no final do filme, a quantidade de pessoas que aparecem nos créditos é muito grande. Então a equipe de filmagem ela é muito grande, porque é tudo por departamento, né? Então a gente tem um departamento de direção, tem um departamento de fotografia, tem um departamento de arte. Então a gente tem uma diversidade de departamentos, um departamento de som, que cuidam especificamente de cada área dentro da gravação. Lembrando que é audiovisual, né? Então a gente lida com imagem e com som. Então a gente tem que cuidar de tudo isso para que no final a gente tenha um produto de qualidade, né? Para chegar nas telas de cinema. Então depois que o roteiro está pronto, a gente vai passar para a etapa de pré-produção, né? Que é uma etapa que a gente vai visitar as locações, para definir onde é que vai ser gravado o filme. É a etapa que a gente vai conhecer os atores, vai fazer a seleção dos atores, fazer os ensaios com os atores depois de escolhidos, os atores. Conversar muito com o fotógrafo, com o técnico de som para definir qual é o melhor quadro, qual é o melhor lugar para se captar o som também. A gente tem que ter essa preocupação com o som, né? É audiovisual, como eu disse. Então, depois dessa etapa de pré-produção em que ficou tudo decidido com o som, com a fotografia, com a direção de arte, que você faz as reuniões para definir os objetos de cena, definir o figurino, definir também a maquiagem, cabelo. Então, tudo isso é definido na pré-produção, né? Todos esses quesitos que eu acabei de falar. Então, feita a pré-produção, lembrando que na pré-produção tem uma figura muito importante, né? Que é a figura do assistente de direção. Ele é a peça-chave da gravação, da filmagem, da produção fílmica. É o assistente de direção, o primeiro assistente de direção. Ele é o maestro, né? Ele que faz acontecer tudo antes e depois, né? Ele está ali, de certa forma, blindando o diretor para que o diretor possa criar também no set, porque o set é um momento de criação do diretor, né? O diretor tem novas ideias quando ele está gravando. Então, o roteiro foi pronto, foi feita a pré-produção, com todos os departamentos. Aí agora a gente vai gravar, né? A gente vai para o campo gravar o filme. Então, quando a gente vai gravar, já foi tudo pré-definido. Por quem? Pelo primeiro assistente de direção. Foi ele que definiu
Porque quando a gente escreve, quando a gente vai filmar uma história que está escrita no roteiro, muitas vezes a gente não consegue filmar na ordem cronológica do roteiro, por diversas questões, né? Pela agenda dos atores, pelo clima, pela disponibilidade da locação, tudo isso vai influenciar na ordem da gravação, na ordem da filmagem. Então, muitas vezes a gente não filma, na maioria das vezes, não filmamos na ordem que você assiste o filme aí na tela de cinema, né? Depende dessas variáveis que eu acabei de falar aqui. E quem pensa nisso é o assistente de direção. Então, ele monta um plano de filmagem e aí toda a produção vai seguir esse plano de filmagem montado pelo assistente de direção. Também ele conversa com o diretor sobre o plano de filmagem, com a produção, para fechar aquele plano de filmagem. E aí a produção segue o plano de filmagem, que depende de todas essas questões. Então, normalmente a gente filma, isso é uma média, 4 páginas por dia de roteiro, né? É mais ou menos uma média de páginas que são filmadas por dia no roteiro. Então, tem filmes que levam 4 semanas, depende muito do roteiro, né? Da complexidade do roteiro também. Essa coisa de 4 páginas ser um dia, isso é relativo. Tem cena que tem uma frase, mas demanda um dia de filmagem, né? Uma cena de ação com que envolva carros, por exemplo, numa via pública. Então, é uma cena que pode ter escrito carros colidem, um atropelamento, por exemplo, né? É uma cena que envolve muita coisa. Então, essa cena pode ser gravada em um único dia, apesar de ocupar uma frase do roteiro. Então, isso de certa forma é relativo, mas em média a gente grava 4 páginas de roteiro por dia. Essa é a média que a gente tem de gravação. E aí no set de filmagem, né, depois do plano de filmagem é feito, o diretor também ele é responsável por definir quais serão os enquadramentos de cada cena, junto com o fotógrafo. Então o diretor ele decide, eu vou fazer um close do ator, né, vou gravar só o rosto do ator, eu vou gravar o ator de corpo inteiro. Então isso é definido, né, pelo diretor, o que a gente chama de decupagem, né? O diretor faz uma decupagem do roteiro e define quais serão os enquadramentos que serão assumidos na gravação, né? É só a gente pensar numa história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos é como se fosse uma decupagem de uma história, de um roteiro audiovisual ali, né? Por isso que alguns diretores eles fazem storyboard, né? Que é a história contada como se fosse história em quadrinhos. Ali você visualiza onde vai estar a câmera, né? Quando você faz esse processo. Então, definido isso com o fotógrafo, chega a hora de ir para o set. Aí tem a equipe de fotografia, né? Na equipe de fotografia você tem o fotógrafo, né? O diretor de fotografia, que é o cara responsável, né? Ou ele ou ela, né? Pode ser a fotógrafa ou o fotógrafo. É a pessoa que vai definir a luz, né? O clima do ambiente, porque a luz diz muito, né? A luz ela é montada dependendo da história. Você pode perceber que nos filmes de comédia, por exemplo, né, você tem uma luz sem muito contraste, né? Uma luz chapada, sem contraste, tudo muito claro. Quando você vai para o filme de drama, de suspense, de terror, aí você já tem a coisa do claro e escuro ali, né? Do muito escuro, dependendo se for um filme de terror. Se é um filme de drama, você já tem uma coisa mais entre o claro e escuro ali, meio a meio. Então, essa iluminação, como será a luz do filme, né? É o fotógrafo que faz, né? Que decidiu lá na pré-produção. Então, quando chega no set, a primeira coisa que o fotógrafo vai fazer, antes de abrir a câmera, ele vai montar a luz, ele vai definir a iluminação daquela cena. Definir a iluminação, o assistente de câmera que está ali do lado do fotógrafo, né? Que tem filmes que tem muitos assistentes, tem um que cuida só do foco, o outro cuida do equipamento, monta o equipamento, tem o que cuida do monitor, né? Para o diretor tá vendo a imagem no monitor. Então a equipe de fotografia é uma equipe muito grande, né? Então a equipe de fotografia cuidou da luz, arrumou a câmera, aí você tem a equipe do som, que normalmente são formados por 2 profissionais, né? Que é o microfonista e o técnico de som, que vai captar o som ali do momento, né? Aquele som que está sendo dito pelo ator. Então depende da cena, se tem dois atores ou 3 atores. A logística da captação de som também depende de quantos atores vão estar falando naquela cena, se é 1 ou 2 ou 3. Cada situação exige uma demanda de som. Ok, e você tem a equipe de arte que vai cuidar do figurino, que vai cuidar dos objetos de cena,
design de produção, da locação, né, do que vai estar na cena ali, né. Então a arte cuida muito disso. Aí você tem a equipe de maquiagem que vai maquiar o ator ali antes de entrar. A equipe de maquiagem é formada normalmente por um cabeleireiro e um maquiador. São eles que cuidam do ator antes de ele entrar para gravar. Normalmente o ator ele já ensaiou antes, né, com o diretor, então no set só bate o texto ali e aí a cena é gravada. Depois que essa cena é gravada no set, né, depois que está tudo pronto por todos os departamentos e a cena foi gravada, aí gera um arquivo, né? Hoje a gente trabalha com digital já há algum tempo, então esse arquivo digital ele é gerado aí na câmera e vai para a mão de uma pessoa, né, que a gente chama de logger, que recebe esse arquivo e passa para o HD da produção. Ele vai fazer a transferência do arquivo que está sendo gravado para o HD de produção. É óbvio que você tem vários backups aí, né? Você não grava só em um único HD o que foi captado na gravação, tem muitos backups. Aí esses arquivos, né, depois que todo o filme foi gravado, bonitinho, esses arquivos aí, eles vão para a mão do montador, né, da edição. No processo de montagem, normalmente você tem um montador e tem um assistente do montador, né, que é que vai organizar o material para que o montador comece a trabalhar, normalmente em conjunto com o diretor. Então o montador vai pegar toda a decupagem que o diretor pensou do filme, fez, né, e como gravou. E esse material é todo organizado, né, quando você vai rodar a cena, vai gravar, vai dar ação na cena, costumamos, né, nós temos a claquete. A claquete ela indica pra gente qual é a cena, qual é o plano, né? O plano é o enquadramento. Mudou o enquadramento, mudou o plano. Qual é a cena, qual é o plano e qual é o take. Porque normalmente você grava o plano em 3 takes, né? Você nunca grava um único take do plano. Tá, vou gravar o rosto do ator. Gravo uma vez, aí gravo 2, gravo 3 vezes para depois o diretor decidir qual é que valeu. E o que valeu é o que o montador vai usar na sua montagem do filme. Então o montador vai pegar os planos que valeram, né, segundo o diretor na gravação, e vai montar a história, vai contar a história ali na montagem. É depois que essa história ela é montada, que ela é feita organizada pelo montador, né, a partir da decupagem do diretor, você ainda tem nas etapas de pós-produção, você tem a edição de som, e tem a mixagem do som, né? Então a edição de som ela vai fazer o quê? Vai tirar algum ruído, vai fazer com que o som fique assim como a imagem a gente corta, né, e deixa só o que a gente quer, no som a gente faz a mesma coisa, a gente deixa só o que a gente quer, fazendo a edição de som junto com a imagem. Então aí agora você tem a imagem pronta e o som pronto, né? Você editou a imagem e editou o som. O que você precisa fazer então agora? Você precisa mixar o som e corrigir a cor do filme. O processo de mixagem do som, quando a gente vai para o cinema, a gente percebe que nós temos ali diversas caixas na sala de exibição, né? Então é no processo de mixagem do som que vai ser definido qual tipo de som vai estar entrando, né, nas diferentes caixas ali presentes na sala de cinema. Então, o mixador, ele cuida disso, né? E também ele trabalha com os volumes, né? Ele que vai fazer os volumes de cada tipo de som. É a fala, é uma trilha sonora, é um copo quebrando, é um animal latindo, cachorro latindo. Então, esses sons, esses ruídos, né, o volume deles e para quais caixas esses sons eles vão ser direcionados na sala de cinema, e isso é feito na mixagem do som. Então é um processo muito importante, porque a gente sabe, né, que em uma sala de cinema, quando ela tem um som muito, muito bom, faz muita diferença em determinados filmes, né? Então é muito importante esse processo de mixagem que pouca gente conhece. Processo que faz muita diferença na experiência que a gente vai ter na sala de cinema, né? A mixagem do som. É óbvio que, voltando aqui ainda para o som, que esse som, né, essa coisa da mixagem também, tem todo um desenho sonoro, né? Tem essa figura, tem essa pessoa no filme que faz o desenho do som, que vai definir qual som vai estar em cada plano. Então, quando o diretor ele pensa na imagem, né, o que vai estar no plano do ponto de vista de imagem, magético, o diretor também tem que pensar o que vai ter de som naquele plano, né? A gente tem que sempre lembrar, é audiovisual.
som e imagem. Então o diretor ele tem que pensar na imagem, no quadro, e ele tem que pensar também no som. Então aí vem o desenho sonoro, né? Que é o que de som vai ter em cada cena. Tá? E isso faz muita diferença no resultado final dos filmes. É só você, por exemplo, assistir os filmes do David Fincher, principalmente do David Fincher, né? Clube da Luta, e outros filmes do David Fincher. Você vê que a diferença, como ele pensa no som, né, faz total diferença na experiência que a gente sente. O próprio Nolan também, né? É diretor do Batman, enfim, a Origem. Então ele também tem essa questão sonora muito forte. Isso faz muita diferença na experiência, na nossa experiência dentro do cinema, né? A imagem e o som que a gente capta. Ok, aí o que acontece? Beleza, o som foi editado, a imagem foi editada, o som foi mixado e a imagem, quando ela sai ali da câmera, né, ela pode ficar melhor. Ela pode ficar melhor. Por mais que a gente ache que está perfeita aquela imagem que a gente fez na set, pô, tá linda a imagem aqui, tô vendo no monitor, tá incrível. Mas quando a gente vai para uma casa de pós-produção, né, que trabalha com o que a gente chama de correção de cor, a gente nota, né, quando a gente começa a mexer ali, que a gente nota que existe assim uma melhora substancial na imagem, quando essa imagem passa por um tratamento, né? É igual um fotógrafo. Os fotógrafos, normalmente, eles tratam a imagem após o trabalho de campo deles. Então, no cinema não é diferente. Essa imagem também, ela é tratada no final do filme. Até porque é uma forma de você uniformizar a cor do filme, né? Então, você precisa uniformizar, deixar seu filme com a cara, com aspecto. Então, você, nesse processo de tratamento da imagem, né, de correção de cor, que a gente chama de colorização do filme, que vai ser um tema que o João vai falar no próximo vídeo, ele vai explicar do que a correção de cor é capaz, faz muita diferença. E é uma etapa que nem todo mundo conhece, é uma etapa que a gente acha só que gravou ali e a gente não imagina que tem essa etapa de correção de cor e como ela faz diferença no nosso olhar do que a gente está vendo na imagem, né? A correção de cor é capaz de direcionar o nosso olhar, por exemplo, para objetos de cena ali, dar destaque para objetos que estão na cena, que são importantes, que naquele momento o público perceba aquele objeto que está ali. Então a correção de cor ela tem esse poder também. Então ela é muito importante no processo todo, no processo final, né? Então o João vai falar no próximo vídeo pra gente, ele vai falar sobre essa etapa, né, de correção de cor e de finalização do filme. Ele vai falar lá, ele vai explicar pra gente, ele vai falar que esse material do som, esse material do montador, que veio da ilha de edição, do montador, esse material que veio da edição de som, da mixagem, tudo isso agora, quando chegar na casa de pós-produção, né, a gente vai unir tudo isso e vai ter no final o filme, aí vai ter o processo de colocação das cartelas, de título, enfim, né? Dos créditos que vão aparecer no final, tudo isso é feito na casa de pós-produção, que é o nosso próximo papo aqui para a Rede Cine System. Então eu agradeço muito aí o convite, eu tentei falar de forma resumida sobre todas as etapas fílmicas, né? Desde a ideia até a tela de cinema. Então é uma caminhada muito longa, por isso que demora muito para um filme chegar até você na sala de cinema, mas quando chega é muito bacana quando a gente tem uma experiência em uma sala e que a gente sai assim feliz, né? É muito bom ir ao cinema, é muito bom ver um filme bem captado, bem editado, bem mixado, enfim, bem pensado, né? É muito, muito bacana, é muito legal. E eu passei por isso há pouco tempo, quando eu tive a minha primeira experiência com um filme meu na tela de cinema. Então, é algo assim que você fica pensando quando você estuda cinema, né? Que é colocar um filme seu na tela de cinema, ir para uma sala de cinema. Eu consegui há pouco tempo com curta-metragem. E foi aí que eu conheci o João mais a fundo. O João Paulo foi a pessoa que chegou para mim. Agora eu falei, João, meu filme vai para a sala de cinema, estou no festival. E aí eu descobri que eu tinha que gerar um arquivo, isso tudo o João vai falar no próximo vídeo. Eu descobri que eu tinha que gerar um arquivo diferente, que eu nem conhecia, nunca tinha escutado falar desse arquivo, que ele vai falar, que chama DCP, que é o arquivo que vai chegar na sala de exibição para ser projetado na tela. Então eu tive que aprender isso, e aprendi muito com o João
sobre essa etapa de finalização do filme e de como esse filme chega até a sala de exibição, né? Depois que a gente tem o filme pronto na sala de montagem, na sala de edição, né? E aí essa cópia que vai para a sala de exibição, que é a cópia master, ela é gerada normalmente na casa de pós-produção. E essa não era muito comum para mim. Então hoje eu posso afirmar que eu conheço, né, todas as etapas de produção fílmica, desde a ideia, como eu falei aqui, até a tela, até a tela de cinema. Então é muito bacana, é um processo longo, intenso, de muita criatividade, mas que quando você vê o produto final na tela, isso não tem preço, é muito gratificante. E a gente já está pensando aqui no próximo filme, né? Vai ser o meu primeiro longa-metragem, que está em processo de criação, né? Estou na etapa de roteiro. E em breve, espero que esse filme possa estar em uma tela de cinema da Rede Cine System, logo, logo. Muito obrigado pelo convite, Rede Cine System de Cinemas. Foi um prazer estar aqui falando, né, com vocês. E no próximo programa, a gente vai ouvir o João Paulo falando dessa etapa de finalização do filme para gerar o arquivo, né, gerar a cópia master que vai para a sala de cinema aí para vocês assistirem os filmes, né, sejam os filmes americanos, filmes brasileiros, filmes europeus, filmes latino-americanos, asiáticos, enfim, né, todo tipo de filme. Então, foi muito bacana o convite, Thaís, agradeço e até a próxima.